nascimento de alguém. Versículo 14. Deus gerou isso para falar para você. Aliás, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Escuta uma coisa. Eu tenho visto às vezes, isso é um erro nosso, de fabricação nossa. Porque às vezes nós somos muito perto de pessoas que nós consideramos como amigos. E nós às vezes, quando a pessoa faz alguma coisa, ou quando a pessoa faz um aniversário, ou alguma coisa acontece, nós colocamos um texto, falamos: você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Aí quando você vai ver a vida da pessoa, a pessoa está desviada, está bebendo, está fumando, separou da mulher, levou a metade da igreja, e você continua chamando mulher e homem de Deus. Amado, isso é uma mentira. A gente está alimentando e estamos fazendo um desserviço ao Senhor. Poxa, se a pessoa que faz isso tudo está fora da igreja, e a Bíblia fala, presta atenção, a Bíblia fala: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então quem ficar até o final é homem e mulher de Deus. Se ele não está, como é que ele vai ser? E o texto fala que a melhor coisa não é o início, não é o nascimento, é a morte, é o final de todas as coisas. A Bíblia fala: melhor é a boa fama do que um coentro. Então quando eu elogio uma coisa que não é, eu estou trabalhando errado, eu estou fazendo que essa pessoa descanse. Já que eu sou homem de Deus, todo mundo me vê assim. Isso a gente tem que tomar um cuidado. A gente tem que separar as coisas carnais de espirituais. De repente ele é um bom pai de família, de repente ele é legal, de repente ele frequenta a tua casa. Eu também tenho amigos seculares, sou gente boa, mas não sou homens e mulheres de Deus. Eu não posso falar isso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu tenho que saber separar. Às vezes eu olho testamento de pessoas que não estão nem mais na igreja. Aí eu olho aquilo ali, tu compara com a Bíblia fala que é o final, não é o começo, ele está fora. Pelo contrário, você tem que ajudar ele, a levantar ele, a dar uma palavra para voltar. Você pode elogiar ele de todas as formas. Amado, Deus tem um propósito na tua vida. Você vai crescer nos caminhos do Senhor. Mas, amado, fica chato. Eu olho aquela coisa ali. O que você é, então, eu sou, então, que nós superamos tantas situações. Nós estamos na casa do Senhor. A gente apanha, a gente luta. Amado, você é anjo, então. Se ele é homem e mulher de Deus que está lá fora, que abriu mão de tudo, que a Bíblia fala que quando você abre mão, você não chegou ao final, você está condenado. Você o que está aqui dentro? A gente tem que analisar essas coisas quando a gente elogia, porque acaba a gente, em vez da gente ajudar, a gente está atrapalhando. Eu vi, não estou falando que foi daqui não, por favor, não tem nada, isso já tem um tempo, mas veio quando eu li esse texto, situações que eu vi há algum tempo atrás. Isso é um alerta para que a igreja não faça isso. Pelo contrário, nós temos que trazer essas pessoas. São filhos pródigos, estão perdidos. Se continuar assim, já era. Pessoas que pegaram devido ao seu... A Bíblia fala lá no capítulo 7 mesmo desse livro, né, desse capítulo de Eclesiastes, a Bíblia fala uma coisa tremenda: não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque tu destruirias a ti mesmo. Deus está falando aí, não é que a pessoa é muito inteligente, Deus está falando que tem gente que entra num senso de justiça, ela está super orgulhosa, a ponto dela viver uma retidão que não existe, que ela mesmo criou para ela, e ela começa a condenar, a reprovar, a falar coisas por causa do senso de justiça dela. Ou seja, ela criou, ela se acha muito boa, tão boa, que o orgulho e a altivez entrou no coração dela e está sendo fadada a uma destruição. O texto fala isso, essa palavra. Então nós temos que tomar muito cuidado. O senso de justiça nosso fala muito. Quando você lê esse texto, quando pega esse versículo, não é que a pessoa é muito sábia, Não, isso Deus está falando do orgulho da pessoa. A gente acha que é tão sábio, tão bom dentro da casa do Senhor, sabemos tudo e esquece que nós somos pó e cinza, pecadores. A gente cresce na casa do Senhor quando a gente olha para o irmão e vê ele superior a gente. E quando você olha assim, caramba, cada dia que passa, Senhor, meu Deus, Senhor, o que eu sou?
Quando você se coloca numa posição a qual você se acha amado que as pessoas, você está fadado a um fracasso. É isso que a Bíblia está falando. Eu quero deixar essa palavra para você. Amado, presta atenção. Se você está na casa do Senhor, se você glorifica o Senhor, se você caminha com Ele, você é um homem e uma mulher de Deus para a glória do nome do Senhor. Você tem superado situações, você tem superado adversidades, você vê tanta coisa, mas você permaneceu. Ei, você é uma mulher e um homem de Deus. É isso. Aí eu vejo gente destruindo ministérios, levando gente, rachando igreja. Um homem e uma mulher de Deus. Não mistura a tua amizade com as coisas espirituais, não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu tenho muitos amigos que eu, desde a infância, converso com eles pelo zap, mas nunca vou chamar ele de homem e uma mulher de Deus. Eu posso falar assim: olha só, Deus tem um propósito na sua vida. Olha, sai desse caminho, tem coisa melhor para você. Mas o homem e uma mulher de Deus é aqueles que estão na presença do Senhor, dando glória, dando honra, louvando e adorando e andando em caminho de santidade. Isso é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Amém? Isso é um toque. Não tem nada a ver que aconteceu, o pastor viu alguma coisa. Isso foi muito lá atrás e veio quando eu li esse texto. Veio como um respaldo para a gente, como falar no zap. Analisa bem a vida das pessoas. Veja bem com quem você está falando antes de você dar um elogio. Pode elogiar de tantas formas, mas não coloca ela numa posição que ela não está. Dá honra a quem tem honra, a Bíblia fala isso. Né? Senão, caramba, a gente luta tanto e as pessoas... Rapaz, olha, amado, eu conheço um pouquinho da vida de cada um. Cada um aqui, quantas lutas. Quando eu olho para algumas pessoas e estão na presença, não abriram mão, meu irmão. Isso sim, está glorificando o Senhor, está carregando a cruz, e o nome dele está sendo exaltado. Então saiba analisar essas coisas. Saiba analisar. Capítulo 7. Vamos ler esse texto, que tem falado comigo, batido no meu coração. Eu creio que você vai entender. Fala assim, versículo 13, 7:13 até o 15, ou até o 16. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Rapaz, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Curva sua cabeça. Vamos orar. Eu creio que Deus vai falar com você. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesse momento. Que Teu nome seja glorificado através da Tua palavra. Que nós venhamos aprender um pouco mais de Ti. Que isso sirva para mim em primeiro lugar. Tu tens a liberdade nesse lugar, amigo. Espírito Santo, visita os meus irmãos. Fala com os meus irmãos que estão em casa, que estão impossibilitados. Seja uma noite tremenda em nome de Jesus. Amém. Esse texto tem falado comigo, sabe, no decorrer da semana. E acho que foi na segunda-feira. Não, foi na sexta-feira. Eu fui no banco. Tem um lugar que eu deixo meu carro, ali no Largo do Bicão. Eu boto uma rua sempre na mesma rua. Ali é cercado de guardadores de rua. Quem já foi lá no Largo do Bicão? Onde tu botar um carro, aparece alguém do lado do carro. Já paguei um trocado. E eu vi esse homem está sempre lá, ele já até me conhece, que eu vou muito lá. E ele já veio. E veio esse versículo, veio essa passagem falando comigo. O homem, ele é morador de rua. Eu tentei falar de Jesus para ele quando eu percebi que ele estava meio bêbado. Ele agradeceu, mas eu parei, porque ele não está na sã consciência. Aparentemente, se você olhar para ele bem, ele deve ter mais ou menos a minha idade, mas
você olha, ele está bem envelhecido, né? Corroído pela situação que ele vive, né? Pelo caminho que foi trilhado. E sabe, amado, Deus falou no meu coração sobre isso, e eu, né, foi gerando isso na minha mente, né? Será que ele conseguiu, como diz a Bíblia aqui, né, no dia da prosperidade, goza do bem? Será que ele conseguiu gozar do dia bom, se alegrar e aproveitar o dia bom, né? Ou considerar o dia ruim? Será que na vida dele ele aproveitou e considerou os momentos? Será que na vida dele, como o texto fala aqui no versículo 13, né, a vida dele foi uma construção torta e já estava construído para acontecer aquilo ali e não tem jeito devido à forma como ele viveu? Eu não creio que Deus não tenha dado uma oportunidade. Será que, como diz o texto que nós viemos no final, será que ele, através da justiça dele, no meio do caminho, lutou e pereceu, e a maldade prevaleceu? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, sabe, quando eu olhei a situação dele, eu olhei para a minha, eu glorifiquei o Senhor. Senhor, muito obrigado pela vida que eu tenho, muito obrigado pelo que eu possuo, muito obrigado pela posição que o Senhor me colocou. Amado, agradeça a Deus o que você tem. Agradeça a Deus os momentos que você vive, mesmo adversos, e mesmo, sabe, momentos de prosperidade. A Bíblia é bem clara aí, a gente vai desenvolver isso. Não sei o que ele passou, mas, sabe, amado, agradece. Tem coisas que a gente não consegue explicar, e eu vou entrar nesse caminho também. Ao olhar para esse texto, eu entendo que um homem não pode ser construído só de dias bons, mas ele é construído também de dias adversos, porque aprove a Deus assim, independente da tua situação atual, independente de onde você se encontra na sociedade, você foi pela vontade de Deus, você vai viver momentos bons e momentos ruins, porque é a forma como Deus constrói as coisas. Amém ou não amém? O texto bem claro fala isso no versículo 14. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera esse dia, porque também Deus fez este em oposição àquele. Ou seja, tu está no controle. Está dando para entender até aqui, por enquanto? Não tem, né, muito... Se você crente e eu crente, querer só as coisas boas, você vai ter defeito de formação. Você vai ser mal construído, porque Deus está construindo soldados, e soldados lutam. Soldados vivem momentos adversos, mesmo em tempos de paz, estão preparados para a guerra. E Deus a Bíblia fala que Deus quer levar, Deus, sabe, o soldado não milita com as coisas dessa vida. Deus foi construir você para você lutar, para você ir contra as coisas adversas, segundo a vontade dEle. Ou então a adversidade vai fazer parte, só que de uma forma diferente na tua e na minha visão, em comparação com aqueles que não estão na igreja. Está dando para entender? Então, soldados lutam. Deus está formando soldados aqui. Deus está construindo pessoas cada vez mais fortes, guerreiras, né? Como Paulo fala, né? A espada, o escudo. Deus vê nós assim todos os dias, e Ele dá tudo para você conseguir guerrear. Amém ou não amém? Por isso que você está aqui até hoje. Ou seja, um homem, aos olhos de Deus, tem que passar por momentos adversos e momentos de prosperidade. Faz parte. Como é que você conhece o dia mal do bom? Como é que você conhece as coisas ruins das coisas boas? Passando, aleluia, por dias de adversidade e por dias de prosperidade. Aí você vai distinguir o que é o certo do errado. Como é que você vai distinguir coisas certas e erradas? Quando você vive esse tempo que Deus preparou para você, momentos difíceis e momentos de alegria. Aí você está sendo construído. Está dando para entender até aqui? Então é isso. Jesus
ele passou por momentos de adversidade, sim ou não? Passou por momentos de alegria, de prosperidade, aconteceu, fez, alegrou o coração de Deus, deu vida, todo mundo conheceu como Deus, mas passou também por momentos de adversidade. Ele foi crucificado na cruz por mim e por você, mas essa crucificação na adversidade gerou prosperidade. Hoje nós estamos salvos. Aleluia! Deus permite você passar também por adversidades para te construir, para que você leve prosperidade também para outras pessoas. Está entendendo o que eu estou falando aqui? É a forma como Deus constrói. Amém ou não amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus age assim. Quando Ele fala aqui, no dia, aliás, lá no 14, a linha B, diz assim, ó. Cadê? Para que o homem nada ache que tem de vir depois dele. De novo. Para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Quando Deus fala isso daí, né? Deus fez, vou ler todo o versículo, né, para você entender. Porque também Deus fez este oposição àquele, quer dizer, ele está falando do dia da adversidade e da prosperidade, para que o homem nada ache que tem de vir após dele. Deus está falando aí do futuro. O homem não tem condição de saber o dia de amanhã. Deus libera as coisas, né, diárias. Deus não revela tudo. Deus revela o pouco de hoje, o pouco de amanhã. Ele está falando de futuro. Ele está falando que não é nada, tudo revelado. Você não tem o controle das coisas lá na frente. E o que Deus faz com isso? Eu coloquei aqui, né? Deus está falando, se não soubermos discernir como Deus trabalha, não conhecemos a Deus, não serei capaz de discernir aquilo que é segundo o coração dele de uma forma perfeita, e terei dificuldade de entender o seu agir no hoje, no amanhã e no meu futuro. Eu vou ter dificuldade se eu não entender, trabalhar com Deus dos dias ruins ou com Deus dos dias bons. Eu vou ter dificuldade no dia de hoje, no dia da manhã e no meu futuro. Eu preciso conhecer o coração de Deus. Eu preciso de buscar a Ele. Eu preciso entender que tudo está no controle dEle. Eu preciso entender que o dia da adversidade, Deus está lá. O dia da prosperidade, Deus está lá. É assim que Ele constrói o povo dEle, sabendo que eu tenho um futuro garantido. Então as coisas são assim. As coisas vão sendo construídas dessa forma. Deus fala isso para mim e para você. Entenda isso. Muita gente não sabe o dia de hoje, o que é, o dia de amanhã, e nem que reserva no futuro para ele, e muito mal do outro lado da vida. Você pergunta a todo mundo aí fora, as pessoas falam, não, eu acredito em Deus. Ah, não, eu entendo. Tem gente que só conhece Deus no momento da prosperidade. Está tudo bom, glória a Deus. Mas tem gente que só conhece Deus nos dias da adversidade. Quando aperta, está dentro da igreja e fala, Senhor, me ajuda. Eu quero falar para você que Deus tem o controle de tudo. É o dia mau e o dia bom, nada sai do controle dele. Isaías 45, versículo 7 diz, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Aleluia, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Ele faz tudo. Mas eu quero que você entenda o seguinte, em cima desse versículo, de Isaías 45, que ele fala que ele forma a luz e cria as trevas, faz a paz e cria o mal. Esse mal aí, nesse texto, não quer dizer mal de mal, não. Não quer dizer que ele vai jogar, não. Esse texto na tradução quer dizer calamidade e punição. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Tiago 1, versículo 13. Aí ele continua falando, outros sim, nós somos tentados pelas nossas cobiças, é um outro caminho. O que ele está falando aí, que ele forma as calamidades, as punições, por duas coisas que você vai entender. O que é dia da adversidade? Deus, quando ele permite certas coisas acontecer na tua vida, na minha vida, ou seja, é para forjar você, é para construir você, segundo a vontade dele, aonde ele quer que você
cheio, para você estar atento. Então, às vezes, lima e é difícil. E segundo, devido à resposta de alguma semeadura que nós fizemos, devido ao pecado e falhas, aí nós vivemos dias de adversidade. Ou seja, a adversidade é para construção e semeadura. A adversidade muitas vezes vem, é porque ou nós falhamos, ou porque Deus está moldando você e permitindo. Está dando para entender o que eu estou falando aqui? Deus nunca foi mal, e Ele não pode ser tentado pelo mal, e Ele não tenta ninguém. Quando nós falhamos, a adversidade vem. Quando Deus nos constrói, muitas vezes a adversidade vem, mas Ele está construindo. Levanta a tua mão assim, fecha os teus olhos. Mas tem uma coisa boa para te dizer. A Bíblia fala em Salmo 139, versículo 7: para onde fugirei da tua face? Se suba aos altos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se formo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Deus te sustenta, Deus te levanta no momento das adversidades. Deus é com você. Deus vai ser sempre com a gente. Seja na construção, seja na semeadura que a gente fez, que Ele perdoa, mas você semeou, você colhe, tem que colher. Você passa pelo momento, mas Ele vai te sustentar. A tua destra me sustentará. Seja no mais alto céu, no mais profundo abismo, a mão do Senhor está lá para te cuidar. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele mantém você de pé. Ele vai estar com você nos confins, seja nos mares, como diz aqui no texto, né? Nas asas da alvorada. Está falando de alto, está falando de coisas baixas. Nos momentos altos, nos momentos baixos, a mão dele vai estar lá com você. Não sei o que você pode estar passando, mas eu sei sim que a Bíblia respalda: a mão do Senhor está com você, a mão do Senhor está comigo. E tem coisa que Ele permite acontecer. Versículo 13 diz aí, olha, ó: atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que está torto? Tem coisa que não pode ser explicado. Tem coisa que aprove a Deus acontecer e às vezes não vai ter mudança. Tem coisas que a gente não entende por que acontece. Tem coisas que a gente olha assim: caramba, por que isso a pessoa vive? Não tem jeito, não tem volta. Deus é injusto. Abra João capítulo 9 aí, rapidamente. João capítulo 9. Versículo 3 diz assim: certa feita os discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, esses os seus pais, para que nascessem cegos? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Certas coisas não se explicam, mas se manifesta a obra, glorifica o nome do Senhor. Certas coisas você não vai entender, nem tudo vai estar explicado, sabe, direitinho para você, mas se está gerando obra que glorifica o Senhor, aleluia, glória a Deus. Certas coisas não se explicam, meu amado, porque é assim, desse jeito, porque veio desse jeito. Você não tem explicação para tudo. Aqui o texto é bem claro: nenhum dos dois pecaram, mas, amado, vai gerar obra, então o nome do Senhor vai ser glorificado. Mateus capítulo 5, versículo 16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Aleluia! Glorifique o Pai. A luz vai sair. A luz vai sair, independente do momento, está glorificando o nome do Senhor. Tem coisas que você olha assim, você fala: Deus, por que isso? Não tem volta, vai ser daquele jeito.
até o final. De repente, eu sei que eu sou falho. De repente eu vou ser falho em algumas áreas da minha vida toda. De repente uma pessoa nasceu com uma deficiência física. De repente tem gente que não consegue ver direito. De repente tem gente que não sabe falar, não sabe se expressar. De repente, amado, aquilo que você tem, não tem cura, não vai ser desse jeito. Mas eu quero que você entenda, meu amado, tudo foi feito, aleluia, pelo Deus da prosperidade, pelo Deus da adversidade. Mesmo assim, Deus vai continuar usando. A obra de Deus não para, a obra de Deus continua, o nome dele vai ser glorificado mesmo assim. Sabe, amado, às vezes nós temos situações que é o maior desafio para a gente, não tem volta, é um desafio que ele colocou na tua mão, mas vai glorificar o nome do Senhor, vai fortalecer você na fé. Aleluia, aleluia. Tem coisas que não se explica. A gente vai ter que viver aquilo. Pode alguém endireitar uma coisa torta feita pelo Senhor? Tem coisas que eu fico assim, caramba, parece ser injusto, porque a pessoa tem essa deficiência, porque nasceu assim, porque o irmão não consegue, por que isso, Senhor? De alguma forma o nome do Senhor está sendo glorificado. A obra de Deus não para, nem nos dias maus, nem nos dias bons. Continua, aleluia, o nome do Senhor sendo glorificado pelaquela situação. Exemplo, você olha para uma situação dessa, você glorifica: Senhor, muito obrigado por eu ser perfeito. Mas guarda esse irmão. Você está glorificando o nome do Senhor, porque você nasceu dessa forma. E tem muita gente que não leva isso em conta. Tem muita gente que mesmo assim, Deus te fez perfeito, Deus abriu uma porta para você, Deus te deu uma boa família, mesmo assim, não leva isso em conta. Mesmo assim, a Bíblia fala que a gente tem que manifestar, através das nossas horas que permanecem, para resplandecer a glória de Deus. Mateus 5. Aproveite os teus momentos bons de prosperidade. E aproveite também os momentos de adversidade, porque, aleluia, considera, porque o nome do Senhor de alguma forma está sendo glorificado. O nome do Senhor está sendo glorificado. Sabe, amado, eu quero que você entenda uma coisa: Deus te salvou, independente do jeito que eu estou vivendo, independente do momento torto. Deus me salvou para a honra e glória do nome dele. Eu sou um separado de Deus para a honra e glória do nome dele. Se você prosperou, é para a honra e glória do nome dele. Se Deus, aleluia, te deu uma paz que excede o entendimento, para a honra e glória do nome dele. Se você saber andar com Deus, se Deus, te livra da ansiedade, das emoções, que a Bíblia responde falando que não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus está falando para você não andar ansioso por coisa alguma. Se você souber andar com Deus, Deus te deu a capacidade de você se vestir, de você se alimentar e de você beber. Considera isso, se você saber andar com Deus, porque isso tudo é prosperidade para a tua vida. Mas também Deus fala que todo aquele que está na casa dele tem que saber carregar a cruz. E isso vai honrar e vai glorificar o nome dele. E você tem que saber também andar com Deus nesses momentos. Deus nunca para a obra dele. Deus vai estar sempre agindo através da tua vida e da minha vida, seja nos momentos de luta, ou seja nos momentos de alegria, seja nos momentos que você chega e não tem uma resposta como você quer. Deus está lá operando alguma coisa, te dando alguma resposta, trabalhando dentro do teu coração, na tua mente, na tua vida, ou dando resposta para outra através da tua vida. A Bíblia fala em Timóteo capítulo 4, versículo 4, e eu quero que você receba isso: pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Escuta aí, amado, tudo que vem para você, não rejeite.
glorifica o Senhor. Deus, através da promessa dele, da palavra e da oração, Ele vai te capacitar a superar, Ele vai te capacitar a vencer, Ele vai te capacitar a chegar do outro lado, porque todas as coisas é por Ele e para Ele. Ele tem o controle de tudo e da tua vida e da minha. Aleluia! Glória a Deus! Nada pode ser rejeitado, porque a Bíblia fala que tem que ser recebido com ações de graça, segundo a palavra e segundo a oração. É promessa dele, ore e busque. A situação apareceu, segundo a palavra de Deus fala isso, então eu vou orar e Deus vai fazer. Está escrito, são coisas que estão bem claras. Nada pode ser, porque nada sai do controle do Senhor. Tem gente que pula processo por causa disso. Nós não podemos pular processos, se a gente tem que chegar no lugar onde Deus nos quer que nós venhamos a chegar. Tem gente que o negócio está numa igreja, tá bom, quando começa a mudar, quando o pastor começa a pegar no pé, quando o negócio não está bom, ele pula e vai para outro. Amado, você está pulando processo. Você vai ter que saber viver no momento da adversidade, no momento da prosperidade. Isso é na vida de todos. Todo homem de sociedade, só que tem uma diferença entre eu e você. Eu fui salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho uma promessa na minha vida, e um dia toda a luta acabará. Nós vamos estar com Ele para a honra e glória do nome do Senhor. E isso que importa. Deus, aleluia, vai te aprovar nos dias de luta e tentação também. Aí Deus gerou algo para falar também sobre essas coisas tortas que acontecem. Isso às vezes nos intriga. Eu vejo situações de irmãos, de trabalhadores, de pessoas, gente com cadeira de rodas, gente com filhos não em condições. Pode alguém endireitar alguma coisa que Deus permitiu? Amado, isso tudo faz parte do processo. Nada pode ser rejeitado, nem no dia da prosperidade, nem no dia da adversidade, nem nos dias retos, nem nos dias tortos. Tudo faz parte. Tudo faz parte. Tudo faz parte. Tudo tem um objetivo. Tudo Deus constrói de uma determinada forma. Agora, se você pegar isso tudo e você entender como Deus está agindo na tua vida, se você entender o coração de Deus, se você trabalhar ao favor do Senhor, se você entender que os dias da prosperidade você tem que aproveitar, seja o que Ele colocar na tua mão, seja o que você fazer, seja a tua família, amado, aproveita, porque o dia da adversidade você vai ter que considerar. Não tem jeito. Então viva bem a sua família, viva bem as coisas que Deus colocou na tua mão, viva um momento de alegria, de festas, viva um momento que você tem a condição de louvar o Senhor, que muitos queriam estar no teu lugar e hoje estão em casa, às vezes por impossibilidades. Chegou o momento da adversidade para essa pessoa. Vive os momentos de alegria que Deus coloca na tua mão, em todos os sentidos. Aproveita as coisas que Deus te entrega para você fazer da melhor forma. Vem para a igreja, coloca a mão na arara. Tudo que gera prosperidade, viva. É o teu direito de aproveitar, porque quando você aproveita de uma certa forma certa, fica muito mais fácil quando você aproveita considerar. Está dando para entender o que eu estou falando aqui? Quando você está nessa situação que Deus preparou para você, se você fizer da forma e entender o coração do Deus da prosperidade, da adversidade, do tempo bom, do tempo ruim, a forma como Ele constrói, a forma como Ele trabalha, a forma como você se relaciona com Ele nos momentos de prosperidade, o aproveitar vai ajudar a considerar, vai te facilitar, porque Ele está construindo você. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Aproveita os momentos, amado. Eu aproveito todos os momentos. Quando eu leio a Bíblia e Deus falou isso ao meu coração, aproveita, Jesus. Tu tem momentos de alegria, momentos que você está em família, momentos que você está dentro da igreja, mas vai ter momentos também que às vezes a gente não espera e vem a bomba, e aí? Já viu aquele jeito que está tudo bom, daqui a pouco fica tudo ruim? Quem já viu isso? Do nada. Aí você fala, caramba, isso acontece comigo. Isso acontece com você não, meu irmão. Isso acontece há séculos e séculos e séculos com muitas pessoas.
Isso é lá de trás. Isso faz parte. Sabe? Antes de Jesus já aconteceu situações que a pessoa está alegre e de repente acontecem situações que daqui a pouco. Mas uma coisa eu entendo, que Deus me separou. A alegria do Senhor é minha força. Isso tudo vai passar porque Ele tem uma promessa para mim. Eu vou superar isso. Meu carimbo está lá. Salmo 136 diz que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas, Senhor? Aprenda isso. Não reclame nos dias maus, só atrapalha. Quando a gente começa a chiar, reclamar, vem para cá, ministério. Quando a gente começa a não entender como Deus trabalha, quando a gente passa por situações, isso atrapalha o processo. Toma, não tem jeito, mata no peito. Não rejeita, mas através da palavra de Deus e através da oração, amado, Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória. Que Deus abençoe a todos. Você que está em casa, tem coisas que não se explicam, tem coisas que a gente não entende, tem coisas que você vai viver muito alegre, caminhos retos, às vezes Deus vai permitir, às vezes situações tortas, tem coisas que às vezes, como diz o texto, que o justo luta na sua justiça e às vezes perece, e o ímpio avança em sua maldade. A gente não entende muitas coisas, mas a gente entende sim, que Deus está nos construindo, Ele tem o controle de tudo, e isso para mim basta. Eu não posso abrir mão de Deus por causa dessas coisas. E tem muita gente, segundo o versículo 16 aí que a gente falou, né? Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Tem gente que, devido às situações, o orgulho entra no coração e ele se autodestrói, porque ele não entende. Ele para de avançar. Ele, na sua própria santidade, no seu próprio entendimento, que a Bíblia fala isso, quando ele fala isso, ele está falando que nós temos, às vezes, nós nos deixamos levar pelo nosso entendimento de uma tal forma que a gente não entende as coisas espirituais e de Deus, e a gente acaba afadado a um fracasso. Nós somos mais que vencedores, amém? Quem está aqui com o carimbo de Deus, dá um glória a Deus bem alto. Aleluia, fiquem de pé nesse momento.